Boa noite, gente. Eu estou obviamente super atrasado. Estou inclusive fazendo aqui uma coisa meio irresponsável, que é fazendo uma live de dentro do carro, mas eu não queria deixar de dar resposta a vocês. Infelizmente, minha vida está um caos completo e eu estou tentando lidar com as coisas à medida das necessidades. Mas se por acaso tiver alguém ainda disponível e interessado, eu estou aqui à disposição para falar. Vou ficar aqui um pouquinho. Tem uma pessoa me assistindo. Como eu não tenho competência técnica, eu não consigo nem saber quem é. Estou vendo que tem duas pessoas aqui, né? Se as pessoas puderem sinalizar para mim quem são, por incompetência total, eu não sei como é que eu vejo quem são as pessoas que estão na live. Eu imagino que vocês estejam fazendo comentários e eu estou fazendo pela primeira vez isso aqui. Ah, apareceu aqui, ó. Quem é? Eu não vejo o nome. Se as pessoas puderem comentar alguma coisa para eu saber quem são. Maravilha. Bem-vinda, Maria Aparecida. Mil desculpas por esse atraso. Daqui a pouco eu vou estar num lugar com luz. Deixa eu até fazer outra coisa aqui para melhorar. Pronto, pus aqui uma luz. Estou aqui para falar com vocês e, como eu disse, meu objetivo aqui é responder perguntas que vocês tenham sobre o que eu estou vivendo, dúvidas que vocês tenham sobre o que eu estou vivendo, e eu vou responder com o maior prazer. Mais do que contar uma história. Eu já comecei a contar uma história na minha página, mas eu estou resolvendo fazer aqui uma coisa diferente. Eu quero hoje dar oportunidade para vocês de questionarem o que vocês queiram. Maria Célia, tudo bem? Em vez de eu contar a história, perguntem o que vocês quiserem sobre o meu caso. E eu vou responder qualquer pergunta que vocês me façam. Raquel Silva, boa noite para você também. Então, eu estou aqui então com Maria Aparecida, Maria Célia, Raquel Silva, e tem mais 8 pessoas aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver quem são. Por incompetência eu não vou conseguir. Estou agora com uma série de outras pessoas vendo, mas eu não consigo... Por incompetência eu não consigo ver quem são. Então, gente, vamos lá. Perguntas. O que vocês quiserem. Pode me perguntar o que vocês queiram me perguntar e eu vou responder. Que vocês tenham dúvidas sobre o meu caso, que vocês não saibam se é verdade, que vocês achem que é difícil de acreditar, qualquer coisa que vocês queiram. Gisele, boa noite, bem-vinda também. Vocês estão me ouvindo, gente? Será que alguém pode me confirmar aqui se está me ouvindo? Carla, estou vendo você aqui também agora entrando na live. Bem-vinda. Helenita, bem-vinda. Bom, botei uma luz aqui para vocês verem pelo menos que sou eu mesmo. Estou aqui de óculos para eu conseguir enxergar quem está entrando na live. Vamos lá, Maria Aparecida, primeira pergunta. De jeito nenhum. A Maria Aparecida está perguntando aqui se eu ainda sou apaixonado por ela. Vou te ser muito transparente. Eu fui muito apaixonado por ela. Apaixonado por ela ao ponto de aceitar o inaceitável. Apaixonado ao ponto de fazer por ela tudo que vocês puderem imaginar. No ano de relacionamento que a gente teve, a gente passou 11 meses casado, a gente foi, para você ter uma dimensão, eu sacrifiquei meu trabalho. Eu passei mais de 2 meses e pouco viajando pelo mundo inteiro. Márcio Rocha, bem-vindo. A gente foi em um ano, quase 3 semanas ao Tahiti, 1 semana a Paris, 1 semana
a gente foi para o Peru, para Machu Picchu, Cartagena na Colômbia, 10 dias mergulhando no México, uma semana em Nova York, Lençóis Maranhenses, Rio São Francisco. Sacrifiquei tudo para tentar fazê-la feliz. Márcio da Rocha, bem-vindo. Rosângela. Rosângela fez um... Então assim, não sou apaixonado por ela, porque eu descobri, obviamente, na hora que ela fez o que ela fez, eu descobri, muito antes de eu conseguir provar, inclusive porque eu fui preso por acusações absolutamente falsas. Alexandre, bem-vindo. Silvia Regina, bem-vinda. Então assim, quando eu descobri e me dei conta do que estava acontecendo, eu obviamente perdi qualquer sentimento que eu tivesse em relação a ela. Tem uma tristeza muito grande, óbvio. A minha tristeza é que eu me apaixonei por uma mulher que eu achava que estava numa relação de amor comigo, tanto que ela queria ter filho. Pra vocês terem a dimensão, entre a primeira e a segunda briga, ela me convenceu e eu topei fazer um tratamento de fertilidade. Ela fez uma cirurgia para corrigir um septo no útero, porque ela tinha engravidado logo depois que a gente casou, perdeu o filho. Maria Pacheco, bem-vinda. Ela casou. Se vocês puderem compartilhar, de fato eu agradeço, tá? Quem está oferecendo compartilhar, por favor, compartilhem sim. Quando a gente se casou, ela engravidou e ela perdeu. E quando ela perdeu o filho, a gente foi fazer um exame numa clínica de fertilidade, a pedido dela, porque eu já tenho 2 filhos adultos, eu já estava com 59 anos de idade na época, e eu disse, olha, não faz sentido ter filho, mas pô, se é para você, se vai te fazer feliz, eu topo. Fomos numa clínica de fertilidade, ela fez um tratamento. E vocês acreditem ou não, depois daquela briga que foi objeto daquela divulgação toda na mídia, ela me levou mais 2 ou 3 vezes à clínica de fertilidade. Depois daquela briga, depois dela ter registrado a ocorrência, ela continuava dizendo que me amava, que aquilo lá tinha sido um momento de descontrole dela, que ela foi fazer a denúncia contra mim, mas que no fundo foi por um descontrole, que não era nada daquilo. E eu, idiota completo, fui à clínica de fertilidade, mas obviamente naquele momento, já extremamente desconfiado, disse a ela, não, eu nesse momento não quero ter filho, não. E foi nesse momento então que ela aí partiu para o tudo ou nada, foi para a imprensa, fez aquela divulgação toda no Fantástico, apareceu com os vídeos e fez aquela confusão toda. Deixa eu ver se melhora aqui a imagem, porque eu vou até parar o carro, eu estava aqui fazendo essa live com o carro andando. Oi, Maria Dair. Então assim, para mim foi uma surpresa extraordinária descobrir que no fundo aquilo era um golpe. Deixa eu responder a pergunta sobre as imagens. As imagens é muito simples. Ela instalou aquelas câmeras, segundo ela própria disse numa entrevista, início de junho. Eu não tinha a menor ideia disso, claro, né? Eu achava que aquilo lá era uma relação de amor com descontrole, com uma mulher desequilibrada, porque era o que ela me dizia, tá? Depois dela brigar comigo, ela dizia assim, não, Sérgio, o problema é que eu tenho um problema neurológico, eu fico, tenho descontroles, me perdoa, etc, etc. Eu acreditava naquilo ou queria acreditar, né? Eu estava apaixonado, queria acreditar e fui tentando levar. O que eu descobri na verdade? Início de junho ela instalou as câmeras. As câmeras eram monitoradas pelo ex-noivo dela, que ela tanto fala, tem um ex-noivo maravilhoso com quem eu tive uma relação de 11 anos. Isso também é mentira, tá? Um ex-namorado dela me ligou, inclusive me disse que vai testemunhar em juízo a meu favor. Durante esses 11 anos desse relacionamento maravilhoso com o ex-noivo, Cristiane, na verdade, teve uns 10 relacionamentos com outros homens. Contra vários desses outros homens, Cristiane, inclusive, montou dossiês.
Um desses homens me procurou e me contou que ela tentou armar também uma acusação contra ele de agressão. Ele conseguiu desarmar essa acusação, inclusive dizendo para ela, olha, se você fizer isso aí, eu vou te denunciar. Ela se amedrontou, ele era um homem que podia dar emprego para ela recuou dessa acusação. Mas não era a primeira vez que ela fazia. E o Guilherme, o ex-noivo dela, então de 11 anos, não sei o que ele era, mas ex-noivo não era. Vocês concordam comigo que um ex-noivo, vamos dizer o seguinte, era um amante dela? Amante dela. Vocês concordam comigo que tem uma coisa muito esquisita num amante dela ficar monitorando as câmeras durante meses dentro do nosso quarto, onde a gente tinha relacionamentos conjugais plenos, inclusive que cá entre nós, ela queria ter um filho. Ele ficou assistindo durante meses. Eu tenho duas testemunhas disso. O técnico de informática que instalou as câmeras chama-se Gilberto, que vai testemunhar no processo que vai acontecer contra a Cristiane e contra o Guilherme. O Fábio, que era o então caseiro, são testemunhas de que o Guilherme era quem monitorava as câmeras. O Gilberto é testemunha porque ele passou o acesso das câmeras para o Guilherme a pedido de Cristiane. Ele sabe disso, tá certo? E o Fábio é testemunha porque Cristiane disse a ele, olha, eu passei, olha, se vocês quiserem eu peço para o Guilherme mandar as imagens para vocês verem. Boa noite, Neuza, boa noite, Laura Jane, boa noite, Pedro Couto, boa noite, Luiz Faustino, Maria Dair, tanta gente que está entrando aqui. Não, ele não é voyeur não, Ana, ele é cúmplice mesmo. Ela instalou as câmeras. Olha, tem uma mulher, cujo vídeo eu vou postar em breve na minha página, que já gravou para mim uma entrevista e gravou para a Record, naquela entrevista que a Cristiane conseguiu censurar, e ela censurou porque ela foi chamada a falar na reportagem para a Record e se recusou, porque a Record disse, olha, o seu ex-marido veio aqui e provou que todas as acusações contra você, que você fez contra ele, são falsas. Você quer falar? Ela disse não. Saiu correndo de lá, foi num advogado, conseguiu uma liminar absurda que censurou a Record. Boa noite, Thaís, Ana Alcântara, Luzia, Glória, Eliane. Então, o que aconteceu? Nessa entrevista, essa moça foi na loja onde foi comprado as câmeras e o sujeito, sem saber que ela me conhecia, virou para essa mulher e disse o seguinte, olha, eu sou o cara que armou aquelas imagens que botaram o diplomata preso. Ela virou para ele e falou, é verdade? Ela falou, é verdade. E como é que eu fiz? Sentamos eu, o amigo da Cristiane, e o amigo com certeza é o Guilherme, o advogado dela, que é absolutamente criminoso, tá certo? Eu, Cristiane, o amigo dela, o advogado e o dono da loja sentaram e ele dizia assim, ó, essas imagens aqui eu vou descartar, essas aqui não estão boas, essas imagens aqui vamos incluir, essa aqui vamos descartar. E montaram uma edição, ou seja, de meses de gravação, num dia, depois de eu ter sido agredido durante 5 horas, eu reagi empurrando ela, me defendendo, tentando afastá-la de mim. Naquele dia, ela pegou aqueles segundos de vários momentos de reação minhas em que eu tentava empurrá-la, tentava afastá-la, tentava contê-la para ela parar de me agredir, eu com as pernas machucadas, hematomas no olho, arranhões nas costas e assim por diante. Ele pegou aqueles trechos e para me chamar de agressor. E é inacreditável. As imagens são editadas, foi provado no processo que elas são editadas e ainda assim a coisa não aparece. Ana, olha só, na reportagem do Cabrini não estava nervoso não. O Cabrini fez o trabalho de um repórter. Ele ficou, na verdade, me gravando durante 3 horas, provocou muitas vezes durante as 3 horas
para tentar extrair uma reação minha, e aquele momento que eu interrompi a conversa e eu me levantei, é porque ele perguntou 9 vezes a mesma coisa. Aí eu virei para ele e falei, Cabrini, olha só, 9 vezes a mesma pergunta, não adianta, vamos dar um tempo aqui, depois a gente volta e continua a conversa. E assim fez. Ele cortou as 9 vezes que ele fez a pergunta e colocou como se eu tivesse impaciente, etc, etc. Eu não estava, não. Eu estava respondendo pergunta por pergunta sem hesitação. Essa é a grande vantagem de quem está com a verdade. Quem está com a verdade não hesita em responder perguntas. A resposta sai natural, porque a resposta é a verdade. Luzia, Glória, Fernanda Tabet, bem-vindos. Então, alguém me fez uma pergunta aqui, deixa eu ver quem foi aqui. Carla me fez uma pergunta sobre as marcas dela. Deixa eu falar para vocês. Lesão no ouvido, eu provei que a lesão no ouvido era falsa. Quando eu provei que foi falsa, a juíza afastou a lesão grave, porque finalmente, depois de eu ter provado com uma perícia médica que era impossível a lesão ter sido provocada pela agressão da qual ela me acusa, a juíza finalmente determinou, 5 meses depois de eu estar preso, determinou que ela fosse ao IML, foi no IML e o IML descartou a lesão no ouvido. Segundo, a lesão no braço dela, ela na audiência falou que a lesão no braço foi um acidente. A gente caiu em cima da cama e tinha um vaso, o vaso quebrou, ela se cortou e eu peguei imediatamente, levei ela pro hospital. No entanto, ela fica postando a foto no braço como se fosse uma foto de uma lesão que eu provoquei. Segundo, terceira história das lesões dela que teriam sido provocadas por mim, ela mostra fotos do rosto. Aquelas fotos do rosto são porque ela, a cada 45, 60 dias, fazia tratamento de botox no olho e preenchimento da boca com injeções de gordura. O meu perito médico legal, inclusive, apresentou lá dizendo o seguinte: as lesões na boca dela são simétricas. Ela tinha marcas dos 2 cantos da boca em cima, nos 2 cantos da boca embaixo e no meio da boca. E quando dá essas injeções, às vezes dá um hematoma, rompe um vaso, alguma coisa. A mesma coisa com a injeção de botox. Tanto que as marcas no olho dela são micromarcas. Próxima foto, umas fotos que ela apresenta com umas enormes lesões, uns hematomas nos braços. Aquelas fotos são tratadas por Photoshop. Ela tinha sim alguns hematomas nos braços. E eram hematomas de eu segurando o braço dela, ela me atacando. Lesões defensivas. Eu segurando o braço dela, segurando o ombro dela, tentando mantê-la afastada. Eu tinha as pernas cortadas, inchadas, eu tinha hematomas nos olhos, arranhões nas costas. Eu levei uma mordida no braço, que vocês viram na foto que eu postei, eu tinha mordida igual àquela na virilha. Eu tenho um exame médico de uma clínica mostrando a lesão na virilha. Eu tinha uma mordida no peito. Eu estava muito mais machucado do que ela. Então é isso. O que é inacreditável que eu quero compartilhar com vocês, e é por isso que eu estou pedindo ajuda na rede. A mídia não quer contar a minha história. Primeiro porque a mídia tem medo que contar a história verdadeira de um homem que foi vítima de uma armação não vai ser popular, porque o momento hoje é das mulheres vítimas. Segundo, a mídia não quer contar a história verdadeira, porque a mídia contou a história do Sérgio espancador de mulheres e a mídia contou a história da Cristiane vítima. A história dela é um absurdo. Nada do que ela contou faz sentido, é tudo totalmente descasado. A mídia contou a história da mulher que ficou em cárcere privado e, inacreditavelmente, a sentença mantém isso. E ela declarou, Cristiane, cárcere privado, porque eu tranquei as portas e no registro de ocorrência dela, ela diz que eu fui dormir. Cárcere privado numa casa em que as portas não trancam. Eu provei num vídeo que está na minha página. Por dentro as portas têm trinco. Elas não têm lugar para inserir a chave. Não é que eu não tranquei, é que é impossível trancar.
Carla, de novo, gente, se vocês quiserem que eu aprofunde mais qualquer tema, eu tenho tanta coisa para contar que eu faço com o maior prazer. Ela toma sim remédios controlados, ela tem uma doença neurológica, ela toma Tegretol e Rivotril, e quando ela tinha essas crises para me acalmar, quando eu dizia, bom, acabou a relação, vou embora, não quero mais avançar. O que eu fiz várias vezes, tá? Várias vezes eu quis desistir da relação. Ela marcava psiquiatra, ela voltava do psiquiatra com uma série de receitas. Eu tenho cópia das receitas. Gente, a Áurea está fazendo um alerta. Não pode usar em relação a ninguém na internet palavrão, xingamento. Emitir opinião, que é um absurdo, que é uma vergonha, que não tem o menor problema. Mas chamar de mocreia, vagabunda, etc, por favor, não façam, porque isso aí, ela é campeã em processar, tá? Ela processa Deus e todo mundo. Mas deixa eu contar, aliás, uma coisa para vocês sobre essa questão de ela processar. Deixa eu contar uma história verídica para vocês. Cristiane processou Roberta, minha ex-mulher, porque Roberta, sabendo que eu fui vítima de um golpe, porque eu fui vítima de um golpe, e se vocês quiserem, eu conto a vocês detalhe da armação do golpe. Dá para divulgar como um manual, tá? Roberta fez comentários na rede achando uma vergonha, né, o que estava acontecendo, porque ela conhece a minha história, ela sabe que eu fui vítima de um golpe. Cristiane entrou com um processo e Walter, eu vou processar, ela pode ter certeza, e eu falarei sobre isso em outra live mais adiante, no momento oportuno. Vai ter muita surpresa no meu caso, pode ter certeza. Então, que ela fez? Ela entrou com um processo contra a Roberta. No dia da audiência, que foi segunda-feira da semana retrasada, ela mandou o advogado lá entrar com uma petição 2 horas antes da audiência, dizendo que ela estava gravemente enferma e por isso não podia ir à audiência. Pois bem, o que nós fizemos? Fomos à delegacia de polícia, iniciamos um pedido, foram obtidas as câmeras do shopping, e nas câmeras do shopping está lá a Cristiane chegando 40 minutos antes da audiência. Pode citar o nome dela sim, só não pode falar palavras ofensivas, tá? Para quem comentou aqui. Oi, Ronald, bem-vindo. Neuza, bem-vinda. O que ela fez, Cristiane, então? Ela botou o advogado lá dizendo que ela estava gravemente enferma e não podia ir à audiência por causa disso. E lá aparece ela na imagem meia hora antes. O que ela fez? Ela foi para a audiência, para caso não colasse a petição do advogado dela dizendo que ela estava doente, ela estar lá para participar da audiência. Isso é fraude processual. Isso é chocante. Isso é um comportamento que deixa claro quem Cristiane é e deixa claro quem são os advogados dela. Ambos agiram de maneira absolutamente chocante. Isso aí é litigância de má-fé, isso aí é fraude processual. Gente, vocês não têm ideia de quem ela é. Vou contar mais uma história para vocês. Tem uma mulher que me procurou e me contou que Cristiane lá atrás tentou convencer ela a dar um depoimento dizendo que eu havia espancado ela. Essa mulher esteve com Cristiane e disse a ela, não vou fazer isso. O Sérgio é uma pessoa do bem, Tereza Helena, bem-vinda, Iracema, bem-vinda, e eu não vou dar esse testemunho porque é mentira. Cristiane insistiu e aí contou para ela coisas inacreditáveis. Contou que eu tinha sido molestado pela minha mãe. Contou que eu tinha batido tanto na minha filha que minha filha não conseguia me olhar no olho. Ambas as histórias são absurdas e, obviamente, totalmente mentirosas. Contou para essa mulher que Roberta, minha ex-mulher, que me apoia em tudo, sempre. Como, aliás, a minha outra ex-mulher também me apoia. Disse que Roberta também tinha apanhado de mim e também estava me acusando, o que era evidentemente mentira. Essa mulher que Cristiane procurou, ela procurou um bando de mulheres com quem eu me relacionei. Deus sabe como. Tá? O que aconteceu?
Essa mulher virou e falou assim, não vou testemunhar, é mentira. Eu não vou contar uma mentira. Não vai acontecer. Xande disse, tá bom, então tá tudo certo e tal. 3 dias depois que Xande procurou de novo, disse assim, ó, você tem que falar pro Fantástico. Mesmo que você não tenha apanhado, porra, você tem que falar, o Sérgio é um homem violento, nós mulheres temos que nos unir. A mulher falou, olha, não vou falar. O Sérgio foi maravilhoso comigo, foi uma pessoa do bem, quero bem a ele, eu não vou dar um testemunho falso. Cristiane virou para ela e falou o seguinte, então faz o seguinte, vai lá, dá na reportagem pro Fantástico teu depoimento que você foi agredida, passa lá em casa e pega uma obra de arte. Assim mesmo. Então, gente, tem muita coisa para aparecer ainda. A história é inacreditável, é chocante. Deixa eu contar outra coisa para vocês chocante. Antes do casamento, Cristiane abriu uma conta em nome do pai dela, Júlio Silveira Machado, na agência, e eu falo o nome sem medo de ser processado, porque é verdade. Essa conta é na agência do Itaú Personalité, na Ataúfo de Paiva, esquina com Praça Nossa Senhora da Paz. Essa conta do pai dela, Cristiane é que movimenta. Segundo, abrindo essa conta, Cristiane foi na conta dela, no Banco do Brasil, no Shopping Downtown, na Barra, no Rio de Janeiro, e ela sacava em moeda corrente da conta dela, pessoal, depositava na conta corrente no nome do pai. Isso eu estou falando de 1 ano antes dela entrar com os processos cíveis contra mim. Vocês sabem por que ela fez isso? Para quando ele entrasse com os processos, ela poder alegar, como ela alegou nos processos, que ela não tem 1 centavo, não tem dinheiro. E por isso alegou mendicância, e ao alegar mendicância pediu gratuidade de justiça. Ou seja, 1 ano antes, ela estava preparando o processo que aconteceu 1 ano depois, muito antes da briga que vocês todos viram na mídia. Isso tudo, gente, eu tenho mostrado para os jornalistas. E os jornalistas sentam comigo e dizem, Sérgio, meu Deus do céu, eu tenho que contar essa história. E os jornalistas aí sobem com a história, batem na direção das redes e as redes não dão. Teve exceções. A Veja contou a minha história e tenho esperança que volte a contar. Não, é na Ataúfo de Paiva, sim. Na Ataúfo de Paiva, não, perdão, na Visconde de Pirajá, Áurea, desculpa, tem toda a razão. A Áurea me corrigiu aqui. Na Visconde de Pirajá, esquina com a Praça Nossa Senhora da Paz, Áurea, desculpa. Ignorância minha aqui, geográfica. Muito bem. Então, 1 ano antes, ela foi depositando nessa conta em moeda corrente para não deixar rastro da movimentação. Alegou mendicância para poder entrar com o processo contra mim, pleiteando gratuidade de justiça, dizendo que não tem dinheiro. Deixa eu contar outra coisa para vocês, que eu falo aqui sem medo de falar. E se eu estou falando, tenho certeza, eu não falaria se não fosse verdade, senão eu seria processado por isso, e não você. Ela entrou com processo contra mim tentando fazer eu parar de falar na internet. Mas ela entra com processo dizendo que eu chamo de golpista, falando dos adjetivos, das acusações graves, que o Guilherme é cúmplice dela, que as câmeras foram implantadas em parceria com ele, que ele editou as imagens, que ela montou uma conta em nome do pai para movimentar a conta escondido do imposto de renda e escondido da justiça para pleitear gratuidade de justiça. Disso ela não questiona nada. Porque ela não pode questionar o que é verdade. Não tem jeito. Gente, é chocante assim. E deixa eu repetir, eu levo aos jornalistas, eles olham e falam, meu Deus do céu, não é possível. Os jornalistas, muitos deles são sérios. Quando eles sobem dentro da emissora, a emissora não deixa sair a matéria. Eu acho que parte é porque eles têm medo de ofender as mulheres. Eu acho que eles não entenderam ainda. O Brasil é povoado de uma imensa maioria de mulheres do bem, mulheres sérias, mulheres que querem que a verdade seja dita, mulheres que são, como os homens de bem, seres humanos. Elas querem a verdade.
Elas querem que as pessoas que erram sejam punidas, sejam homens, sejam mulheres. Elas querem que a lei de proteção à mulher seja cumprida para proteger as verdadeiras vítimas, não usada como ferramenta para tentar arrancar dinheiro do marido ilegalmente ou por subterfúgios. A mídia está errada, a mídia não entendeu que a maioria do Brasil é de gente do bem, não é de gente que quer demonizar os homens a qualquer custo, não. Nem proteger as mulheres, mesmo as que são desonestas, mau caráteres. Então, assim, qual é a minha esperança? É contar para um número suficiente de pessoas, e por isso eu estou lutando tanto para construir essa base de apoio na internet, para que vocês me ajudem a fazer todo o movimento necessário para que a mídia não consiga deixar de contar a minha história. Deixa eu comentar outra coisa aqui. A Luciana Gimenez, Luiz Toledo, eu estou tentando sim. O problema da Luciana Gimenez é que ela contou 3 vezes a história falsa. Estou tentando, estou falando com o produtor da Luciana Gimenez, como falei com um bando de gente da imprensa. Todos eles se interessam. Quando sobem para tomar a decisão de sair, recuam. Deixa eu contar outra história para vocês, daquele áudio. Aquele áudio é um horror, não tem a menor dúvida disso. Agora eu vou pedir a vocês, voltem para escutar aquele áudio à luz do que eu vou contar para vocês. Durante 2 meses, Cristiane me ameaçava dizendo o seguinte: Sérgio, eu sei que eu te denunciei, eu sei que eu te denunciei errado, porque fui eu que provoquei a briga e você reagiu, e por causa disso eu acho que você não vai nunca me perdoar. Eu dizia, Cristiane, eu te amo, pô, vamos construir uma vida junto. Não, olha, eu preciso de segurança de que depois disso tudo passado você não vai me abandonar. Então eu preciso que você assine um contrato pós-nupcial. E eu, idiota, caí nesse papo. E ficou aquela briga durante meses. Chegou no final, ela começou a dizer o seguinte: e eu quero que nesse pacto pós-nupcial tenha lá uma cláusula que qualquer um de nós dois que agredir o outro, seja penalizado. Eu falava, Cristiane, pelo amor de Deus, isso não é base para construir um relacionamento, isso é uma coisa doentia. Não, mas é para minha segurança, inclusive é mútuo acordo, é para um ou para outro, etc, etc. E quero que seja, inclusive, para infidelidade, quero que seja para uma série de causas. Mas inseriu lá a cláusula da violência. Acreditem ou não, nessa cláusula diz o seguinte: se houver infidelidade, agressão de parte a parte ou chantagem, que aí eu introduzi no finalzinho, a parte que cometeu o erro tem que pagar a outra. Eu fiquei durante quase um mês dizendo para ela, não vou assinar isso aí, isso é o fim do mundo, isso é uma coisa horrorosa, isso é uma coisa inacreditável, você vai destruir a nossa relação. Não, mas eu preciso e tal. Aquele dia daquela gravação do áudio é o seguinte: eu numa discussão dessas viro para ela e falo, Cristiane, olha só, não vou fazer isso. E aí ela partiu pro ataque. Ela falou o seguinte: se você não fizer, eu com a lei Maria da Penha vou te acusar de ter feito coisas muito mais graves do que você fez, que foi de fato reagir. Com as minhas acusações eu vou destruir teu nome, destruir tua família, destruir a tua reputação e destruir tua carreira. Tudo que ela fez, exatamente o que ela fez. E ela me dizia, e a hora que eu fizer isso, tudo que eu disser vão acreditar e tudo que você disser vão achar que é mentira. E agora eu vou pedir a vocês um favor. Voltem naquele áudio, escutem o começo do áudio. Como é que o áudio começa? A íntegra do áudio, que passou em alguns lugares. Eu dizendo para ela, Cristiane, você é uma mentirosa. Cristiane, você está mentindo. E ela me responde, prova, desafiando. E eu respondo, Cristiane, você é uma mentirosa. Prova, desafiando. Desafiando porque ela tinha passado 1 hora me dizendo, o que eu disser vão acreditar com a Lei Maria da Penha. E o que você disser, ninguém vai acreditar. E o mais triste, ela tinha toda a razão. É exatamente isso que aconteceu. Eu, naquele dia, evidentemente, perdi o controle, gritei com ela, ameacei, gritei como um desabafo. Ela diz,
a mãe dela, durante essa discussão que durou 3 horas, estava sentada a 7 metros de distância, na sala de televisão do lado da copa, onde a gente estava sentado tomando café. Muito bem. Nessa discussão, eu grito um bando de bobagens, que obviamente eu não devia ter dito, foi um desabafo desesperado. Se você me destruir, eu vou matar, vou fazer, vou não sei o que e tal. Desabafo total. A mãe dela continua escutando tudo isso, e certamente estava armado aquela história com a mãe. Eu, num certo momento, para surpresa dela, pego isso, ela começa a gritar o negócio tem a faca, cadê a faca? Olha a faca, não veio a faca. Eu, inclusive, no final do áudio, vocês assistindo de novo vão ver, viro para ela e falo, para de ser ridícula, para de sacanagem, você é maluca. Porque não tinha faca nenhuma, nunca teve faca nenhuma. Vou dizer mais a vocês, dá para ouvir no áudio no final, eu me afastando. E quando eu me afasto, a mãe vem vindo da outra sala. A mãe estava do lado, não tinha faca nenhuma. Detalhe, naquele dia tinha Fábio, meu caseiro, o pai dele, o assistente do pai, a empregada doméstica, todo mundo na casa. Depois daquilo, Cristiane deu aquele chilique, saiu correndo para criar a encenação, porque ela estava, no fundo, montando uma armadilha. Ao longo de meses, premeditado, planejado. Saiu correndo, foi embora, etc, etc. Nesse momento, a mãe dela e eu descemos juntos, ela sai correndo, ainda viro para a mãe, na frente dos empregados, falo, nossa, o que a Cristiane está fazendo de novo? A mãe vira e fala assim, não, pô, ela é assim mesmo, deixa ela, já já isso passa. A mãe dela senta na escada da minha casa e fica ali batendo papo com os empregados. Vocês pensam que naquele dia do áudio ela chamou a polícia, se sentiu ameaçada, foi embora da casa, ou a mãe foi embora? Nada! Nada, 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 nada. A Cristiane ficou ali, saiu, deu aquela corrida na rua, passou na frente da guarita, 1 hora depois voltou, me deu 2 beijinhos. Naquela noite a gente foi jantar fora e foi ao cinema, gente. Naquela noite a mãe continuou lá batendo papo com os empregados. Tenho disso, não é uma não. Eu tenho inúmeras testemunhas. Agora deixa eu dizer para vocês, consegui mostrar isso no meu processo? Não, não consegui. E eu vou dar para vocês um aprendizado triste. A gente acredita que tadinha da mãe, Carla? Não, a mãe não é tadinha, não. A mãe mentiu. A mãe contou uma história falsa. A mãe era cúmplice. A mãe naquele dia sentou e ficou na escada lá, batendo papo com os empregados. A mãe, depois daquilo, se hospedou lá em casa inúmeras vezes. 4, 5 vezes. Eu ia lá, a gente jantava, saía. Depois disso, eu tenho mensagens da mãe dela, Jussiane, bem-vinda. Gente, Áurea, bem-vinda. Muita gente aqui, amiga, eu peço desculpas, eu estou tão empolgado em contar minha história pela primeira vez ao vivo que não estou reconhecendo a entrada de todo mundo, né? A mãe, depois daquilo, eu tenho mensagens da mãe de WhatsApp para mim, meu genro, meu amigo, feliz dia do amigo, tudo normal. A história é toda falsa. Dalila me contando aqui, eu não tenho amigos. Não, tenho amigos sim. Eu tenho vários amigos e vários amigos para quem eu contei o que estava acontecendo. Deixa eu dizer mais a vocês. Eu tenho vários amigos, alguns dos quais apresentaram provas dentro do processo, dizendo que me viram durante meses, triste, acuado, eu viajava, ela ligava, me infernizando a vida, me impedia de trabalhar quando eu viajava, tive de voltar várias vezes de viagem de trabalho, porque ela com ciúmes, histérica, eu acho que inclusive ciúmes fabricados, tá? Eu tenho amigos que testemunharam que ela ligava aos gritos. Eu tenho amigos que testemunharam que eu tinha que abandonar reuniões de trabalho em São Paulo ou em Brasília e voltar correndo para o Rio.
porque ela dizia que estava desesperada, que não aguentava mais, que ia ter uma crise, e eu largava tudo e voltava para o Rio. Eu tenho amigos que testemunharam, que me viram, como me viram de fato, com o olho roxo, meses antes desse episódio que ela divulgou no Fantástico, porque foi uma das dezenas de vezes que ela brigou comigo. Ela me torturava, a verdade é essa. E eu, apaixonado, ela me torturava, aí depois, vamos falar português claro, ela me torturava, depois ela chorava, dizia que não era nada daquilo, quando eu dizia que ia embora, ela dizia que me amava, que eu era o príncipe encantado dela, que eu era o sonho da vida dela, que sem mim ela não ia aguentar, e tínhamos momentos de paixão. Lembrem, estávamos tendo filhos, tínhamos relações conjugais frequentes. Deixa eu dar uma dimensão a vocês. Ela adorava que eu gravasse vídeo da nossa intimidade. Eu, obviamente, não divulguei isso porque eu não divulguei os vídeos pela razão óbvia que eu não vou agora divulgar vídeo de intimidade e ser acusado de mais alguma coisa. Não é isso? Agora, eu estou dizendo a vocês, e eu peço, Cristiane, me processe, por favor, dizendo que eu estou mentindo ao dizer isso. Eu tenho vídeos de intimidade nossa, e não é 1, não é 2, não é 3, não é 4, não é 5, não. Eu tenho vídeos dela se acariciando, que ela pedia para eu filmar ela, ou que ela filmava e mandava para mim. Depois da briga. Eu tenho posts dela no Instagram e no Facebook que ela apagou do dela, mas estão no meu e eu tenho cópia deles. Dizendo meu amor, minha paixão. Deixa eu contar a história para vocês. Eu fui preso 7 meses por descumprimento de medidas protetivas, que ela solicitou a prorrogação das iniciais, enquanto nós morávamos juntos, alegando ao pedir a prorrogação das medidas protetivas, que ela morria de medo que eu voltasse para casa, a gente morando junto. Eu tenho postagens dela no Facebook e no Instagram, trocas de WhatsApp comigo. Meu amor, minha paixão, a gente passeando no Alto da Boa Vista. A gente em eventos, indo à pré-estreia de filmes. A gente viajando para Teresópolis. Tudo isso, gente, depois da briga. Enquanto tudo isso acontecia, ela foi lá e pediu medidas protetivas, dizendo que ela morria de medo que eu voltasse para casa. A gente morando junto na mesma casa. Gente, essa história é uma fraude. É uma fraude. E eu digo a vocês, é inacreditável para mim que isso não tenha aparecido no processo, que isso tenha sido ignorado no processo. E o aprendizado é o seguinte: não, mas ele foi condenado, então ele é culpado? Não, eu não sou culpado, eu não vou aceitar isso de jeito nenhum, eu vou brigar na justiça até o final. E eu vou brigar com a opinião pública, na mídia, até o final. E se a mídia não me der espaço, eu vou brigar na minha mídia pessoal. Não tem jeito de eu aceitar a culpa do que eu não fiz. Essa hipótese não existe, eu não vou fazer. Eu vou continuar contando minha história até ser ouvido. Então é o seguinte, eu fui preso 7 meses pelo descumprimento de medidas protetivas que foram pedidas. Enquanto nós morávamos juntos, ela alegando que morria de medo que eu voltasse para casa. Depois foi o oficial de justiça 5 vezes na minha casa me intimar, e ela dizia que eu não estava e ela não sabia onde eu estava. Tanto isso é verdade que eu, preso 5 meses em Bangu, a juíza mandou me intimar em Bangu da medida protetiva cujo descumprimento descumprimento teórico, que não aconteceu, tinha causado a minha prisão. Mas como é que é possível? Eu fui intimado na prisão da medida protetiva que eu, por ter descumprido, tive a minha prisão decretada. Gente, é inacreditável, eu sei, mas é a verdade. Está provado nos autos do processo. Por isso, das 4 medidas protetivas, uma foi arquivada,
a segunda foi arquivada, a terceira eu fui absolvido e na quarta o Ministério Público pediu minha absolvição. As medidas protetivas cujo descumprimento me colocou na prisão. Segundo elemento forte da prisão, os vídeos e os áudios. Deixa eu dizer para vocês, não sou eu que vou dizer. Eu mandei fazer uma perícia, a perícia provou que eles são editados e adulterados. Segundo lugar, o SBT foi lá e fez uma segunda perícia. Vejam o Conexão Repórter sobre mim e vocês vão ver lá. No Conexão Repórter, a SBT chamou um perito. O perito foi lá e provou. Os vídeos são editados e adulterados. Próxima prova que eu vou dar para vocês. A juíza, quando eu apresentei o laudo pericial mostrando que eram editados e adulterados, decretou que os vídeos são ilegais e clandestinos e não podem ser considerados como elementos de prova. Apesar disso, Cristiane agora, uma semana atrás, respondendo ao Globo, diz: não, imagina, se fossem editados eu tinha que estar na Disney. Gente, são editados. Está provado nos autos do processo que são editados. E não precisa eu dizer, vão vocês agora lá, voltem e assistem os vídeos e olhem no canto direito da tela os minutos do lado direito em cima, no canto direito superior. Vocês vão ver que os minutos e segundos pulam para o lado e para o outro. São pequenos trechos recortados e juntados para criar uma imagem de uma briga que durou 5 horas, que ela própria acabou reconhecendo. É claro que são editados e adulterados. E quando eu provei que são editados e adulterados, o que aconteceu? Ela apresentou o original? Não. Eu no processo pedi, apresente o original. Ela não apresentou. Meu advogado pediu de novo, apresente o original. Ela não apresentou. Gente, infelizmente é uma história de horror construída a partir de falsidades. Deixa eu pedir para vocês um favor. Enquanto eu estava falando, passou aqui uma lista de perguntas. Quem tem mais perguntas, por favor, faça à vontade, eu vou responder qualquer uma. Sem hesitar, não tenham pudor nenhum em perguntar o que vocês quiserem. Ah, tá aqui. Responda a moça sobre o vídeo em que você agride. É super simples. Deixa eu usar um exemplo para vocês. Se tem uma cena onde pessoa A passa 5 horas agredindo a pessoa B, 5 horas, agredindo, jogando vasos, dando tapa na cara, cuspindo, arranhando as costas, mordendo, fazendo tudo isso durante horas, 5 horas. Em alguns momentos, que são aqueles pequenos trechos das reações, se ela tivesse mais, ela teria mostrado. A pessoa reage tentando afastar a outra pessoa. Voltem para os vídeos. Vocês vão ver que eu empurro ela sobre a cama. Eu empurro ela sobre o puff. Mesmo editados os vídeos, vocês vão ver que eu empurro ela voltando de ela correr atrás de mim. Eu pergunto a vocês, mulheres que estão nessa chamada, qual a mulher agredida que corre atrás do agressor? Não existe isso. A mulher agredida foge, gente. Ela não corre atrás. Nos vídeos, mesmo editados, dá para ver eu saindo e ela correndo atrás de mim. Tem um dos vídeos que dá para ver ela agarrando minha camiseta e me puxando de volta. Vocês sabem por que ela me puxa de volta? Ela me puxa de volta porque ela, quando instalou as câmeras, com 2 testemunhas presentes, ensaiou a briga que ia acontecer meses depois. Ensaiou mesmo. Olha, até onde dá para me ver? Se eu passar dali dá para me ver? Ah, não dá. Então, bom, aqui eu não posso passar daqui. Se eu cair aqui, dá para me ver? Ah, dá, tá legal. No primeiro ensaio ela não gostou, ela mandou botar mais 2 câmeras. Repito, gente, tem 2 testemunhas do que eu estou dizendo, tá? Na segunda vez, a testemunha voltaram e o técnico das câmeras instalou um monitor. E as 2 testemunhas ficaram sentadas na frente do monitor, Cristiane ensaiando a briga, para testar até onde as imagens iam, para testar o que dava e o que não dava para ver. É inacreditável, mas é verdade. É exatamente isso que está acontecendo.
Bom, deixa eu responder a pergunta que está correndo aqui. A Cristiane processou um bando de gente, 7, 8 pessoas, por terem me defendido. E basicamente ela processou porque algumas pessoas, no calor da emoção, falaram lá, chamaram de palavras ofensivas. Isso não pode na internet. Você pode criticar, você pode dizer, olha, inacreditável essa conduta, que vergonha, como é que é possível uma mulher fazer isso, pode dizer, você não pode chamar de palavrão, você não pode usar palavras de baixo calão. Então esse é o alerta que eu faço. Agora, digo a vocês, no primeiro processo desse, que foi contra a Roberta, minha ex-mulher, para quem não estava aqui ainda, eu contei. A Cristiane não apareceu na audiência, mandou o advogado lá dizendo que ela estava gravemente enferma e não podia comparecer. Mas ela não estava, ela estava no shopping, aonde era a audiência, chegou a ir à porta do juizado especial e, para quem da Cristiane estiver acompanhando, pode dizer a ela, nós já conseguimos, via polícia, os vídeos que provam que ela estava lá nesse dia no shopping. E ela vai ter que responder por isso na justiça e na mídia. Outro comentário que eu respondo de gente que está aqui essa é a pergunta óbvia que eu fiz à diretora de um grande veículo de comunicação que contou inicialmente a outra versão e depois contou a minha. Eu perguntei para ela, Cristiane foi para a mídia e contou a seguinte história. Eu morria de medo do meu ex-marido, achava que ele ia ia matar o pai, a mãe, a prima. Ela tem até uma acusação contra mim de que eu espancava a cachorra dela. Eu estou respondendo ao processo por espancar a cachorra dela. Num dos vídeos que ela submeteu, eu apareço em casa, a cachorra pula, brinca comigo. Imagina, a cachorra, ao contrário, mordeu a mim e a ela um dia e a gente se defendeu. Isso é verdade. Muito bem. A pergunta que a pessoa me fez foi a seguinte, vem cá, essa pessoa então... A explicação que Cristiane deu na mídia foi, eu, morrendo de medo, para me proteger, coloquei câmeras. Eu perguntei para essa jornalista, eu falei o seguinte, vem cá, você tem filha? Ela disse, tenho. Se a tua filha ligar para você e disser o seguinte, eu estou casado com um homem que me agride, que me espanca, eu tenho medo que ele me mate, eu tenho medo que... Áurea, só um minutinho, você usou uma palavra que é uma palavra ofensiva, para as pessoas não se confundirem. Vamos lá, não pode chamar de mocreia. Chamou de mocreia, é uma ofensa. Então, continuando a minha história aqui, Áurea, só para eu tentar... Se vocês quiserem, eu estou tentando contar a história aqui. A explicação, então, foi essa. Aí eu perguntei para a jornalista, se tua filha ligar para você e disser, olha, eu estou morrendo de medo de morrer, meu marido me espanca, ele ameaça me matar, etc, etc, eu vou, então, para me proteger, botar câmeras ocultas em casa e meu ex-noivo entre aspas, eu ponho aqui, vai ficar monitorando as câmeras para me defender. O que você vai dizer para tua filha? Essa jornalista virou para mim e falou o seguinte, eu vou dizer pra minha filha, você enlouqueceu, estou indo te buscar e vou te internar. Não existe isso. Uma mulher que está morrendo de medo, ela não fica na casa com um homem de que ela morre de medo e põe câmeras para filmar a sua própria morte ou filmar ela ser espancada. Isso não existe. A Cristiane pôs aquilo lá porque aquilo era uma armadilha. Ela me agredia e me provocava até o dia em que eu reagisse, para de meses de gravação extrair alguns segundos das minhas reações. Por isso os originais nunca apareceram. Gente, deixa eu contar outra coisa para vocês. Quando eu voltei e fiz a reintegração da posse da minha casa algumas semanas atrás, eu achei o equipamento lá, ela tirou as câmeras, tá? Obviamente, porque senão eu poderia descobrir as imagens que estavam por trás. Tá lá a prova, as câmeras têm áudio. Por que ela não apresentou os áudios? E eu estou falando de apresentar a íntegra dos vídeos de meses e dos áudios de meses. Porque teria gente transando, porque teria o fato que depois daquela briga que apareceu no Fantástico, ela tomou uma chuveirada, botou um pijaminha da Hello Kitty, deitou na cama e dormiu abraçada. É isso, é inacreditável, mas é isso. Então é o seguinte, ninguém deveria acreditar na história que uma mulher amedrontada, morrendo de medo, vai botar câmera para se proteger. Essa história não faz o menor sentido, vocês concordam? Alguma de vocês faria isso? Me pergunto para vocês. Isso não faz o menor sentido. No entanto,
Essa foi a explicação que Cristiane deu à mídia, e a mídia divulgou. Lá está a história. Olha, aliás, essa mulher que foi na loja de câmera, vocês estão ouvindo, gente, ou é só a Áurea que não está? Oi, Vanessa. Então, o que acontece? Essa mulher que foi na loja de câmeras perguntou para o dono da loja, que ajudou a editar as imagens. A imagem, perguntou, vem cá, mas por que ela botou isso aí? Nenhuma mulher põe câmera para ficar filmando a própria agressão. Isso não faz o menor sentido. O dono da loja respondeu para ela, segundo ela relatou isso e está gravada esse depoimento dela. Ela diz o seguinte: o dono da loja virou para ela e falou, não, grana. Ela gravou por causa de grana, dinheiro. É isso, assim de claro. Áurea, perdão, você está perguntando aqui, você disse que tem uma pergunta sua que não foi respondida. Alguma pergunta? Então, Luzia, deixa eu falar para você, com certeza, eu vou dizer para vocês uma coisa muito, muito triste. Eu fiquei 7 meses preso pelo que eu não fiz, que foi descumprir a medida protetiva e que foi ser caracterizado de um agressor em cima de imagens adulteradas. A sentença que decretou minha prisão preventiva, inclusive, cita especificamente a reportagem do Fantástico. Eu fui preso porque a mídia me linchou. Essa é a realidade. Né? E isso criou uma pressão que acabou resultando na minha prisão. Foi horrível ficar preso, obviamente. Uma coisa inimaginável. Eu nunca imaginei na minha vida. Eu vivi uma vida honrada. As minhas 2 melhores amigas hoje são minhas 2 ex-mulheres. Estou tirando Cristiane, obviamente, porque isso para mim não foi uma ex-mulher, isso é um acidente, né? É inimaginável o que eu vivi, mas eu tinha uma certeza: quando eu sair e contar a minha história, a mídia vai contar. E quando eu sair e contar a minha história, a verdade vai ser conhecida e reconhecida, e eu vou resgatar o meu nome. Eu estou sofrendo mais hoje ao contar a minha história, em ver o tempo que está demorando para isso acontecer. Mas eu não vou descansar até que isso aconteça. E eu estou vendo alguns comentários de vocês. Não, ela disse de fato, Carla, que eu ameaçava ela de dentro da prisão. Ela já foi interpelada judicialmente por causa disso. Já há um processo contra ela, criminal, em andamento por causa disso. E haverá outros. Essa acusação é falsa. Eu, evidentemente, nunca ameacei ela de dentro da prisão. Isso é uma palhaçada. É uma falta de respeito. Perdão, gente, foi interrompido aqui um segundo. Então, assim, a minha história é uma coletânea de mentiras, acusações falsas e fabricações. Bem-vinda, Mabel, bem-vinda, Silvia. Então, assim, eu tinha a esperança e a certeza. Eu vou contar a história, a mídia vai reconhecer e vai contar. Deixa eu dividir com vocês. Sabe quando a mídia vai contar? Quando aparecer um número suficientemente grande de pessoas me apoiando para a mídia não ter escolha, exceto me contar. E eu, para isso, vou começar a soltar um bando de vídeos na minha página, provando todas as acusações falsas. Segundo, mídia. Ana, você postou, a Ana postou aqui, Sérgio, você é um monstro. Não entendi, Ana. Pode me dizer por que você acha que eu sou um monstro? A Ana fez aqui um comentário que eu estou querendo um esclarecimento. Ana, não entendi. Você, inclusive, é uma das pessoas que tem me apoiado, entendido a minha história. Se você acha que tem alguma coisa errada na minha história, por favor, pergunte. Eu estou aqui para isso. Vamos ter uma conversa franca, aberta. Por favor. Fala, Ana. Não vou ficar chateado, não. Pode dizer o que você acha e eu vou te responder. Eu estou aqui para isso.
Bom, não entendi, Ana. Eu não sou um monstro, desculpa, de fato não sou. Eu fui um idiota. Eu achei que eu estava numa relação e eu estava numa relação de... Tá, desculpa, Ana, eu li pela metade aqui, tá? Eu entendi agora, você estava fazendo uma brincadeira, isso. Entendi, desculpa, tá? E vocês me desculpem, eu tô assim, eu não posso descrever para vocês o sofrimento que eu tô passando. Eu não posso descrever para vocês o que é eu passar 60 anos da minha vida fazendo o bem e ter a minha história distorcida da maneira que foi distorcida. Entendi, Ana, desculpa. Eu tô com os nervos à flor da pele e eu acabo colocando as coisas com uma carga emocional muito grande. E eu vou dividir com vocês agora como ser humano, não é como homem, não é como mulher. A sensação de você ter a verdade, ter as provas e ainda assim a tua história ser contada errada, contra as provas, na justiça e na mídia, é a sensação de arrancarem o seu coração. É uma sensação de você estar sendo violentado. E é isso que eu vivo. Eu luto, gente, todos os dias para levantar da cama. Eu luto todos os dias para não desanimar, desistir e me entregar. Todos os dias. É desesperador. É mais triste do que o momento que eu não tinha voz. Porque no momento que eu não tinha voz, porque eu estava preso, eu tinha esperança que na hora que eu tivesse, todo mundo reconheceria. A mídia reconheceria. A justiça reconheceria. Gente, deixa eu dar uma notícia para vocês assustadora. A gente vive um momento no país em que não é assim. A mídia crucifica e não te dá voz mesmo quando você apresenta provas. Tem jornalistas sérios? Claro que tem. Tem jornalistas que querem contar? Claro que tem. Tem jornalistas que brigam para expor a matéria? Tem. Mas está sendo uma guerra conseguir que a minha história seja contada. E eu digo a vocês, eu vi alguns comentários aqui, e é óbvio, vocês não devem ofender ninguém na internet, não devem ofender ninguém falando palavrões ou falando nomes que sejam que insultem. Agora eu digo a vocês, se não houver as pessoas de bem se dando a mão e lutando contra a injustiça, não é comigo não, é com qualquer um como eu. E eu faço a vocês uma jura. Quando eu acabar de me defender no meu processo e a minha verdade for conhecida, eu vou brigar por outras pessoas como eu, que estão sendo injustiçadas e cuja verdade não está sendo contada. Isso virou para mim uma causa de vida. A gente está vivendo um momento perigosíssimo no país. Um momento em que as pessoas são linchadas primeiro e julgadas depois. É muito triste, mas é verdade. Gente, deixa eu... Não, Áurea, eu não estava falando de você, inclusive, especificamente, já que você está se nominando. Deixa eu dizer aqui, as pessoas estão sendo processadas sempre porque botaram alguma palavra que possa ser considerada insultante. Mocreia, FDP, não é o caso da Áurea. Outra pessoa está sendo processada porque botou lá FDP. Não pode, não precisa botar isso. Comentar sobre os fatos que eu estou relatando, todo mundo pode, não tem a menor dúvida disso. Comentar sobre o absurdo que é a história que eu estou contando, todo mundo pode. Evidentemente, o que vai acontecer nesse processo, eu repito, o primeiro processo era da Roberta, Cristiane não teve a coragem de aparecer na audiência e mandou o advogado apresentar uma petição mentirosa no processo, dizendo que ela estava adoentada em casa quando ela estava ali na porta do juizado especial. É isso que ela é. E inacreditavelmente isso funciona. Gente, deixa eu fazer outra pergunta para vocês. Mais alguma coisa que vocês queiram esclarecer? Primeiro porque eu não quero tomar o tempo de vocês, já estou aqui há mais ou menos 1 hora. Segundo, obviamente estou à disposição e pretendo marcar
um novo live, aí eu sentado no lugar mais estruturado, com a luz mais adequada. Eu estou fazendo isso aqui num celular, sentado dentro de um carro com a luz acesa. E ainda assim tive a bênção de ter tanta gente aqui assistindo. Então, vou voltar a fazer uma live no fim de semana. Estava pensando em fazer domingo no final do dia, tipo 7 horas da noite também. E aí, de novo, meu objetivo é um só. Quem quiser entrar e fazer a pergunta que quiser. Mais alguma pergunta, gente, aqui para eu encerrar por hoje, que vocês queiram fazer? E não tenho nenhum pudor, gente. Perguntem o que vocês quiserem, eu vou responder. Alguma outra dúvida? A Aura está dando uma explicação que mocré é coisa feia. É verdade, é verdade. Mocré é coisa feia mesmo. Tá bem, gente. Olha, se não tiver mais nenhuma pergunta, quero primeiro... eu estou dentro do carro parado na rua, tá? Primeiro, gente, muito obrigado pelo carinho. Vocês não têm a menor ideia do quanto toca o meu coração ter pessoas, algumas que eu já conhecia, muitas que eu fui conhecer ao longo desse processo e muitas que têm me apoiado com tanto carinho, com tanta determinação, com disponibilidade para me estender a mão. Eu tenho por vocês uma gratidão eterna e vocês me fazem lembrar que existe muita gente de bem no mundo e eu sou grato por isso. Deus abençoe vocês. Tá, gente? Boa noite. Antes de me despedir, alguém sabe como é que eu faço para postar esse vídeo aqui ou é só apertar concluir? Alguém sabe me dizer? Não, Welter, eu não vou, eu não vou me calar. Não vou, não. Obrigado, Elma, pela preocupação. Obrigado, Wanda, pelo carinho. Obrigado, Áurea, Jussiane, Carla. Vocês são hoje a minha força. Vocês são o que me dá esperança. Vocês são o que me dá a energia e a fé para eu não abaixar a cabeça e continuar a lutar. Deus abençoe vocês. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite a todos.